claro que o automóvel mudou a vida das pessoas. Nos deslocamos com mais rapidez, segurança. Mas o efeito colateral de tudo isso é o estresse, o trânsito, que criou estudos psicológicos bem contemporâneos. A pessoa é pacata e calma na vida, mas entra no carro e vira o Hulk. O enfoque principal da Carmen é o medo de dirigir, mas a raiva e o medo estão ali, né? Juntos, exatamente. Então, medo de dirigir está relacionado com a interpretação de que o trânsito é perigoso, que eu sou incapaz de me relacionar com o trânsito, mas o medo também está relacionado com um outro viés, que é a raiva. Curiosos atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar. Uma situação de ameaça me gera uma reação de luta ou fuga. Então observa, se eu ficar com medo do trânsito, eu posso evitar, ter um comportamento de esquiva em relação ao trânsito, ou eu posso ter um comportamento agressivo, né? Se eu interpreto que uma regra foi violada, que eu fui maltratado, eu posso ter um comportamento pouco solidário, pouco respeitoso no trânsito. Imagina, não é um campo de guerra, né? Não é um campo de guerra, mas se eu interpretar que assim ele é, eu posso ter uma reação descontrolada também. Vamos conversar dentro do carro, dando uma voltinha? Consegue se concentrar? Vamos tentar, né? Vamos lá. A gente pode pegar um trânsito calmo para conversar também, né? Não vamos nos testar. Até para a gente poder conversar e pensar, né? As pessoas também, né, na vida contemporânea tem sempre muita pressa. Então, às vezes, sair um pouco mais cedo de casa pode evitar uma série de questões. Entender que o trânsito nem sempre é como a gente gostaria que ele fosse. Como a vida, né, cara? A vida é feita de situações que escapam, às vezes, do nosso controle. O controle que nós podemos ter é sobre nós mesmos, sobre as nossas emoções. Atenção, eu posso ter uma emoção de raiva, mas eu não preciso preservar essa emoção de raiva. Eu posso repensar a situação e examinar, então, qual a melhor atitude a tomar frente àquela situação que me é ameaçadora. Mas por que as pessoas, às vezes, conseguem esse controle em algumas situações, mas no trânsito parece que a catarse vem, assim, muito rápido? O que eu entendo, né? Essa catarse vem muito mais frequentemente no sexo masculino. Tanto que as seguradoras, elas oferecem um seguro mais confortável em termos financeiros para as mulheres, né? E tem um seguro mais oneroso para os homens, porque são os homens, e as estatísticas do Detran estão mostrando isso, que são os mais vulneráveis a acidente. São as pessoas que podem correr mais risco de sofrer um acidente, principalmente no final de semana, ou seja, está envolvido, a testosterona, então, nesse comportamento mais perigoso, mais impulsivo. A testosterona que também pode ser tão útil no raciocínio espacial, a gente sabe, né, que a testosterona é um hormônio masculino e que habilita cada vez mais os homens ao exercício de raciocínio espacial que é necessário para a ação de dirigir. Mas trânsito não é só raciocínio espacial, trânsito também é comunicação, que nós mulheres somos experts, somos mega habilidosas. Quando a gente fala de pessoas que são calmas, aparentemente então, né? Mas se transformam realmente no trânsito. Bom, o que a gente pode pensar, né? Que ali foi acionado de alguma forma o gatilho da raiva. O comportamento agressivo está sempre associado a uma ideia, uma regra foi violada, eu fui maltratado. Porque às vezes são homens que não diriam um palavrão para uma mulher normalmente. E no trânsito eles fazem isso. Se institui de um poder máximo, né? Que o carro, como se fosse um representante de poder, né? Para muitas vezes a gente compra carros que não necessariamente seriam as nossas necessidades, mas que representam um status. Imagina que alguém que comprou um carro que representa um status se vê fechado, desrespeitado por alguém. Como que alguém que está de um pouquinho, né, pode fechar o meu carro, né? Isso pode sim acionar um gatilho da raiva. É subjetivo, mas enfim, né? A gente tem que pensar de uma situação onde a pessoa se viu prejudicada, ele interpretou um prejuízo. A própria situação do volume de carros na rua pode gerar em mim uma sensação de prejuízo, de que eu não tenho tempo para chegar, essa pressa, essa urgência, o quanto pode acionar em mim o gatilho da ansiedade. E lembra, ansiedade, raiva e medo estão juntas. A raiva como a outra face do medo, a raiva como um desdobramento do próprio medo.
Claro que isso são questões, às vezes, muito profundas, mas o que as pessoas podem fazer para auxiliar um pouco esse processo? Bom, eu acho que a gente pode confiar um pouco nas instituições, né? Assim, que EPTC está para me ajudar, isso me acalma bastante, não estou sozinho. O Detran também está para me ajudar. A Brigada Militar também vai estar para me ajudar, mas eu posso me focar em minhas próprias emoções, respirar, relaxar, repensar meus objetivos, transformar meus objetivos em objetivos mais possíveis de serem atingidos, né? Se eu tenho um deslocamento que deverá ser feito no trânsito atual em meia hora, eu não posso esperar fazer em 15 minutos. Eu também posso, como uma forma de ajudar meu equilíbrio, me alimentar adequadamente, porque a gente sabe que longos períodos sem alimento podem gerar picos de hipoglicemia, e isso também tem um comportamento muito parecido com o da raiva. Então, me alimentar, respirar para relaxar, botar uma música legal no meu carro, isso pode ajudar eu colocar meu foco, meu equilíbrio novamente. Chegamos! Sabe o que eu lembrei? Que me ajuda também, mais uma dica, servir para as pessoas. Eu ligo em programas que tem conversa, que são agradáveis, porque eu tô sozinha ali, o que acontece com muitas pessoas, né? Sozinhas no trânsito. E essa conversa me faz bem, conversas alegres. Exatamente, eu acho assim que alguns programas de rádio e que a gente acaba conhecendo o profissional pelo cotidiano de assistir, como o Mr. P, como o Porã, né? A gente acaba gostando de poder dirigir pela cidade enquanto escuta os comentários deles, eu acho bem... Passa mais rápido. Passa mais rápido, a gente está acompanhado com essas pessoas que a gente nem conhece bem, mas que a gente acaba conhecendo pelo rádio. Então, um abraço para o Mr. P. Aí está, Carmen. Tranquilidade em relação a si mesmo e calma em relação aos demais. Em meu nome, em nome do Porã. Fantástico. Muito obrigado, Carmen. Tá grata, Carmen. Obrigada. Boa viagem. Obrigada. Curiosos atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal. Dando seta pra mudar de pista ou pra entrar na...